Então vamos em frente para entender essa coisa do perdão. O perdão é uma coisa muito importante, muito significativa, de grande relevância, mas que precisa ser entendido um pouquinho mais além do que aquilo que nós aprendemos das igrejas. Nas igrejas nós aprendemos a verdade sobre o perdão, só que tem algumas coisas antes. O que a igreja ensina? A igreja ensina que devemos perdoar, que temos que perdoar, que é a nossa obrigação perdoar. E tem textos bíblicos que recomendam isso. Tem citações de que Jesus falou isso. Tem que perdoar quantas vezes, Jesus? Não 7, mas 70 vezes 7. Tudo bem, está tudo certo isso. A questão é que quando se fala disso, tanto Jesus quanto a igreja está supondo que está falando para pessoas que já entenderam que tem uma coisa antes. Que o perdão, a origem da palavra, significa para dar. Então, você tem que ter alguma coisa para dar. E para você dar alguma coisa, você tem que ter. Entendeu já aí a mecânica da coisa? E o que a gente dá quando a gente perdoa? Amor. Por que muitas pessoas têm dificuldade em perdoar? Porque perdoar é dar amor. E você não tem para dar. Se não tem obrigação nenhuma de dar. Como é que vai dar o que não tem? Então, quando as igrejas ensinam, as pessoas ensinam, aí tem que perdoar, sim, mas eu não tenho isso para dar, eu não tenho nada aqui para dar, como é que eu vou dar? E por que existem alguns perdões que são doloridos? Porque, na verdade, é o ego perdoando o ego. É um ego ferido perdoando um ego ofensor. O ego não tem condição nenhuma de perdoar. É por isso que você fica nesse sofrimento. Hoje eu recebi muitos comentários no WhatsApp por causa do texto da Voz da Madrugada, que fala sobre o perdão. E algumas pessoas dizem, mas eu não consigo perdoar, eu não consegui perdoar até hoje. Não vai conseguir, enquanto estiver tentando perdoar com o ego. O ego não vai perdoar, o ego foi ferido e o ego não tem condição nenhuma de perdoar, porque o ego não tem nada para dar. O ego tem o sofrimento, o ofensor teve a ofensa e o outro ego tem o sofrimento de receber aquela ofensa e sofrer. Então o meu recado para você hoje é que você entenda isso e pare de sofrer. Pare de se sentir obrigado a dar uma coisa que você não tem. Se você não tem amor suficiente para dar, você não tem perdão então. Então não tente forçar a barra. Porque se você forçar, vai ser aquele perdão do ego que diz o seguinte, não, eu deixei para lá. Eu não gosto nem de lembrar da cara daquele infeliz. Eu quero ele bem longe de mim. Mas eu perdoei. Eu perdoei porque a palavra diz que temos que perdoar. Então agora eu perdoei aquele infame. Eu perdoei. Está sofrendo do mesmo jeito, mentira. Toda vez que você lembra que perdoou, o seu ego está dizendo o seguinte, você perdoou porque você é um idiota, você devia quebrar a cara dele, você devia revidar, você devia falar isso. Está aí uma briga, a briga continua. Você está dizendo que perdoou, só porque você decidiu que não vai quebrar a cara dele, que não vai revidar e que não vai xingar mais ele. Só isso que você decidiu. Você fez uma escolha assim, de não revidar. Isso não é perdão. Fez uma escolha de tolerar, e tolerar não é amor. Tolerância não substitui nunca o amor. Você pode até ter tido um perdão desse nível, assim, não, eu perdoei, eu sou casado com essa pessoa, e aconteceu isso, então eu perdoei. Está sofrendo do mesmo jeito, mas admitiu uma tolerância, está tolerando aquela pessoa, está tolerando aquela situação. Isso não é perdão, isso não resolve coisíssima nenhuma. E eu vou dizer para você uma coisa, no dia, preste bem atenção no que eu estou dizendo, no dia que você realmente tiver condições de perdoar, que você tiver amor, você não vai precisar perdoar. Entende? Por quê? Por isso que eu disse já em outros vídeos, Deus não perdoa porque Deus não tem que perdoar nada, Deus não foi ofendido. Essa ideia de que Deus foi ofendido é a interpretação errada. Nada pode ofender Deus. Você ofendeu você. Então, quando você tiver amor igual Deus, quando você tiver amor incondicional, quando você tiver amor próprio, suficiente, amor incondicional por você, você não se sente mais ofendido por nada, por aquela que a pessoa fez ou deixou de fazer. Se você não se sente mais ofendido, não tem mais a ofensa, então não tem mais nada que perdoar.
totalmente diferente do perdão do ego. O perdão do ego, você olha para essa pessoa e engole. Perdoei. Tá perdoado. Tá tudo certo, estamos perdoados. Esse é o perdão do ego. O perdão que acontece naturalmente pela fonte do amor incondicional, você olha para a pessoa do mesmo jeito, com a mesma leveza, com o mesmo tudo. E você consegue separar as coisas, atitude, comportamento da pessoa. O ego não. O ego liga atitude e comportamento à pessoa e junta tudo isso num pacote só. O amor incondicional não. Ele consegue reconhecer o que é uma coisa, o que é outra. E quando ele está perdoando as atitudes, está abrindo mão da questão das atitudes, do comportamento, mas a pessoa nunca foi afetada. A pessoa continua lá. Pelo contrário, uma pessoa que tem amor incondicional, quando o outro tenta ofender, tenta machucar, você vai ter compaixão daquela pessoa, porque você vai enxergar a doença dela, você vai enxergar a cegueira dela, você vai enxergar um sofrimento naquela pessoa. Quando uma pessoa está tentando fazer a outra sofrer, essa pessoa está sofrendo antes. Ela está tentando só chamar você para o sofrimento, entende? Então não entra nesse jogo, criança. Não entra no jogo também do que as igrejas ensinaram com a melhor das intenções possíveis. Não entra. O jogo é ame primeiro, aprenda a amar. Então gaste seu tempo em buscar o amor, especialmente o amor incondicional por você mesmo. Quando você foi ofendido, alguém te magoou, e você está magoado, está ofendido, e você não tem amor para dar, deixe isso quieto lá por enquanto. É isso que eu estou dizendo. Deixa isso quieto, não pense em perdoar, não pense em nada, deixa, não muda nada, deixa lá, continue com a sua dor aí e busque amor incondicional, pelo silêncio, pela meditação, pelas preces, por todos os recursos que você não toca naquele assunto, não toca no assunto daquela pessoa, não precisa de ficar falando, Deus me dê força para perdoar aquela pessoa, não, nada disso, esquece aquela pessoa, deixa ela lá no canto. E vai procurar ser grato pelas coisas que você tem, pelos bons sentimentos que você tem por outras pessoas. Vai agradecer a Deus pela vida. E vai desenvolvendo amor incondicional. E vai desenvolvendo. Daqui a pouco, quando você caçar aquela ofensa, não tem mais. Você está tão bem, está tão feliz com você mesmo, que não tem mais nada aí. Aí você vai lembrar da pessoa, não tem mais nada que perdoar. Entende? Se tiver que dizer alguma coisa para que ela se sinta bem, você diz. Mas normalmente quem está sentindo mal é a gente, quando não perdoa, não é o outro. Então, nesse momento, se você sentir necessidade, você pode até ir lá abraçar a pessoa, acolher a pessoa. Isso é uma coisa. A outra coisa em relação às atitudes é o seguinte. Tem pessoas que, vamos dizer que o seu ofensor não mudou nada. E ele te ofende até fisicamente, e toda vez que você passa perto dele, ele chuta a sua canela. Ele chutou ontem, chutou hoje, chutou de novo e chutou de novo. Se você tiver amor incondicional, você vai continuar amando aquela pessoa, aceitando aquela pessoa, admirando aquela pessoa, mas vai passar mais longe, porque você tem amor incondicional, mas não é burro. Você está entendendo? O que eu quero dizer com isso? Tem determinadas pessoas que, por causa da doença dela, por causa do sofrimento dela, do caráter dela, tudo de ruim que está nela lá, a gente tem que manter uma certa distância. Isso inclui casamentos, às vezes, têm que ser desfeitos, isso inclui filhos, inclui pais, inclui amigos, inclui colegas, inclui tudo. Cada pessoa você tem que encontrar a distância certa. Mas isso não significa que você não ama. Hoje, quando estava no curso de meditação RTO, uma pessoa falou assim no comentário, exatamente ninguém vai abraçar mandacaru. Exatamente isso. Você conhece o mandacaru, aquela árvore cheia de espinha, que tem até uma flor muito bonita, que a gente admira. Eu acho lindíssimo um cacto, um mandacaru. É uma planta criada por Deus, maravilhosa. Mas você não precisa pegar lá ela e abraçar. Tem que manter a distância certa. O outro exemplo que eu falei também lá no curso foi o leão. Nós admiramos o leão, achamos lindo o leão. É um animal realmente robusto, bonito, rei das selvas. Mas tem que manter uma certa distância, porque se o leão tiver com fome, eu sou alimento para o leão. Ele vai me comer, não é porque ele é ruim, não. É porque a natureza dele é comer gente também. Ele come o que tiver, carne ele come. Então tem determinadas pessoas que a natureza dela está perturbada, que a pessoa está doente lá emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, seja lá o que for, que a natureza dela é ferir as pessoas. Você não precisa de ficar na mesma jaula dessa pessoa. Não precisa ficar no mesmo lugar dessa pessoa. Mas não precisa de odiar.
O amor incondicional sabe escolher a distância certa. Então é necessário, sim, sem culpa nenhuma, se afastar de algumas pessoas. Mas isso não significa que você não perdoou. Isso não significa que você é ruim. Isso significa que você é inteligente e que não precisa de permitir que toda hora a pessoa chuta a sua canela. Entende? Então, olha, mude o foco. O objetivo desse vídeo é estimular você a mudar o foco. Ao invés de ficar concentrado, procurando jeito, força, sabedoria para perdoar, gaste o seu tempo buscando o amor incondicional, buscando o amor próprio, até que isso transborde de você, aí sim você tem para dar. Dar tudo o que for necessário, inclusive o perdão.